Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre nós. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de abrirmos a Escritura diariamente, fazermos do nosso momento devocional um momento de adoração a Deus, sermos edificados, santificados dia a dia. É uma bênção que o Senhor nos concede. Também é uma bênção nos reunirmos para examinar as Escrituras, para estudar e doutrinar a igreja, mesmo nesses momentos agora de construção, porque esse é o objetivo, é o motivo que nos impede de nos reunirmos presencialmente. Estamos fazendo apenas a transmissão online, mas é uma bênção termos este privilégio, este momento exclusivo, separado, para examinarmos a Escritura. Lembramos os irmãos que é o estudo correto da Escritura que fortalece a nossa fé e nos capacita, nos prepara para enfrentarmos dia a dia este mundo hostil, para desempenharmos o nosso papel nesse mundo como cristãos, semeando o Evangelho, praticando a palavra de Deus. Nós continuaremos hoje falando a respeito da escatologia milenista. Nosso último estudo, nós finalizamos a escatologia inaugurada. E hoje e na próxima quarta-feira, no próximo estudo, nós falaremos a respeito da escatologia futura. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, nós leremos do versículo 7 até o versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 10. Então, nós iniciaremos hoje, na próxima quarta-feira, finalizaremos o estudo da escatologia futura, tá bom? E essa passagem que nós leremos, ela trata especificamente dos eventos que acontecerão assim que Satanás for libertado da sua prisão e assim logo depois, Cristo voltará. Então, acompanhe a leitura do texto que passo a fazer neste momento. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você a orar comigo nesse instante. Nós vamos louvar ao Senhor pelas suas muitas bênçãos e vamos suplicar ao Senhor a iluminação e a capacitação do Espírito Santo no estudo das Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és desde toda a eternidade, Deus bendito eternamente. Tu és justo juiz. És também Pai bondoso, amoroso. É o único Deus que está acima de toda a criação e, ao mesmo tempo, tão presente, envolvendo com aqueles por quem Cristo morreu, conduzindo-nos, pastoreando-nos. A raça humana toda recebe da graça natural e o Teu povo é agraciado com a graça especial, a graça salvadora, e nós Te louvamos por isso. Pelo plano completo da salvação em Cristo Jesus. Te louvamos também pela bênção que temos da Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, a qual, ó Deus, podemos abri-la diariamente na leitura devocional, e o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, tem nos confrontado, nos exortado, mas tem também nos consolado e nos transformado. Nós Te louvamos pela bênção que temos da parte do Senhor, a ação poderosa, graciosa do Teu Espírito Santo, o qual nos ilumina,
nos leva ao entendimento correto e à obediência por meio da fé. Nessa noite, mais uma vez, a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração em todos os momentos que a Tua igreja abrir as Escrituras, na leitura, no estudo. Fala conosco. Continua, ó Deus, doutrinando o Teu povo, instruindo o Teu povo, para que o nosso viver aqui na terra seja com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Pois bem, a escatologia amilenista, nós, presbiterianos reformados, nós abraçamos a interpretação amilenista dos 1000 anos, não só dos 1000 anos, mas a interpretação do livro de Apocalipse. Então, nós já falamos a respeito da escatologia inaugurada. O Senhor Jesus Cristo, Ele já realizou toda a obra que Ele tinha para realizar. Já venceu Satanás, já venceu a morte, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, já ressuscitou, já está glorificado à destra do Pai. Nós também já estamos naqueles que são os últimos dias, desde que Cristo foi para junto do Pai, nós já estamos nesses que são os últimos dias. Então, nós falamos da escatologia inaugurada, cada um dos seus pontos, cada uma das suas afirmações que a escatologia milenista, ela abraça e ensina. Hoje nós começaremos a falar, então, da escatologia futura. Se você, porventura, não acompanhou a parte do estudo que fala da escatologia inaugurada, é só você acessar o canal da igreja no YouTube e esses estudos se encontram ali. Escatologia futura trata das coisas que em breve acontecerão. Texto como este que eu acabei de ler e outras passagens mais, elas tratam especificamente de eventos que eles acontecerão quando Satanás for solto e quando Cristo voltar para o julgamento final, e então lançar aqueles que são seus inimigos no inferno e acolher no céu aqueles por quem Cristo morreu. Contudo, é importante ressaltar que alguns eventos, eles são apenas futuros. Então, veja bem, eu cito algum deles aqui. A volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá em uma única vez. Ele não voltará em várias vezes. A ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja também são eventos únicos. Acontecerão uma única vez. E a soltura de Satanás e o juízo final. Então, nós temos eventos da escatologia futura que eles são únicos. Porém, nós precisamos ressaltar que já é notório, perceptível, a presença de vários sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que está proposto para acontecer uma única e suficiente vez, ele já se manifesta com alguns sinais. Isso aconteceu na igreja primitiva, está acontecendo no presente momento e acontecerá até que o evento em si aconteça, conforme nós veremos a seguir. Então, acompanhem comigo que, em relação à escatologia futura, o amilenismo ele afirma o seguinte: primeiro, que os sinais dos tempos aplicam-se tanto ao presente quanto ao futuro. Então, veja bem, aqueles sinais que apontam para o futuro, para o que nós chamamos último dia, eles já estão presentes agora e a tendência é que eles aumentem mais, sejam mais perceptíveis até que se consuma o evento para o qual ele aponta. Então, os amilenistas creem que a volta de Cristo ela será precedida de certos sinais. Então, observe alguns desses sinais que eu passo a citar aqui. A pregação do Evangelho a todas as nações. Não significa que cada ser humano será evangelizado para que Cristo volte. O Evangelho será semeado em todas as nações. Todo aquele que precisar de ouvir o Evangelho, ouvirá.
todo ser humano, no mundo todo, de todas as épocas, ele tem um testemunho perfeito da parte de Deus, colocado e estampado na criação. O Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6, trata disso, e Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, trata disso também. Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas, colocando um testemunho claro, um testemunho específico e suficiente para que todo ser humano de todas as nações, independente da sua língua, da sua raça, da sua etnia, para que ele saiba que só existe um Deus, que este Deus é todo-poderoso, que este Deus é o Criador de todas as coisas, e este ser humano, independente da sua nacionalidade, da sua tribo, independente da sua etnia, ele tem um testemunho que é suficiente para deixá-lo indesculpável pelo fato de não glorificar a Deus. Então, todas as nações, elas já receberam diariamente, receberão diariamente um testemunho eficaz de que só existe um Deus, e este Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem que ser crido, ele tem que ser adorado. Então, esse é um dos sinais que eles estão acompanhando a igreja desde que Cristo foi para o céu. Outro sinal é a conversão de todos os israelitas eleitos. Nós, amilenistas, nós não cremos na conversão integral de todo o povo de Israel. Assim como no Antigo Testamento a Bíblia fala de israelitas circuncisos de coração e incircuncisos de coração, nós continuamos também nos nossos dias até o final com tais pessoas assim. Então, nós cremos na evangelização e na conversão de todos os israelitas eleitos antes da fundação do mundo. Amei Jacó e aborreci-me de Esaú. Então, nós não cremos na conversão literal de todo o povo de Israel, na sua totalidade, mas apenas nos eleitos, como os gentios também. Nós também, nós amilenistas, outro sinal é a apostasia, a grande apostasia. É importante entendermos que esta apostasia, ela parte do princípio de pessoas que estão dentro da igreja. Quem está fora da igreja vai se apostatar de quê? Nunca manifestou ter fé em Cristo, nunca manifestou ser um cristão, então não tem do que se apostatar. Mas essa apostasia, ela partirá daqueles que ouviram o Evangelho, eles envolveram com o Evangelho, eles fazem parte de igrejas que se apresentam como igrejas cristãs no mundo. É importante lembrar que esses sinais eles já estão presentes, desde que Cristo foi para o céu e a igreja primitiva começou a pregar o Evangelho. Mas nós também cremos que essa volta de Cristo, além da grande apostasia, a grande tribulação. O que é essa grande tribulação? Quando a igreja completar a missão que o Senhor ordenou a ela, de semear o Evangelho no mundo inteiro, lembrando que Apocalipse 20, eu já tratei disso, a única coisa que Satanás foi proibido de fazer, impedir a igreja de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Quando a igreja concluir esta missão, então, à luz de Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7, quando a igreja concluir essa missão, Satanás será solto. E quando ele for solto, então, ele perseguirá a igreja. Então, ele reunirá todos os seus aliados para perseguir a igreja. Então, nós haveremos de enfrentar, sim, uma grande tribulação por causa do nome de Cristo e do Evangelho de Cristo. E aí, a vinda do anticristo também, que está atrelada de modo claro. Esse evento ele será muito notório e perceptível pelos cristãos. Quem não é cristão não vai ter tal pessoa como o anticristo. Então, estes sinais, eles não devem ser encarados como se referissem exclusivamente à época logo antes da volta de Cristo. Então, os eventos, o que eu citei aqui, Olha, a pregação do Evangelho já está acontecendo no mundo inteiro. A conversão dos israelitas eleitos, ela está acontecendo. Pode ser que em determinado momento um número maior, tanto de gentios ou israelitas, sejam levados à conversão. A apostasia é algo que já está
acontecendo. Muitas são as igrejas locais e as denominações sérias que têm se apostatado da fé em Cristo Jesus. A grande tribulação, ela acontecerá quando Satanás for solto, mas já acontece no mundo inteiro perseguição aos cristãos. A igreja já tem sido perseguida. A manifestação do anticristo, ela já está sendo preparada, mas acontecerá aquele momento em que ele aparecerá de forma muito clara. Então, estes sinais dos quais eu mencionei aqui, eles não devem ser encarados como se referissem exclusivamente à época logo antes da volta de Cristo. Então, eles têm estado presentes no mundo, de alguma maneira, ora mais, ora menos perceptíveis, desde a ascensão de Cristo até a sua segunda volta. Está presente nos nossos dias também. Então, 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele trata dessas questões. Então, abra sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo fala de um evento específico que irá acontecer. Mas observe a leitura. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A proposta deste anticristo, quando ele se manifestar publicamente, ele se manifestará contra tudo aquilo que vem do Senhor, contra tudo o que o Senhor estabeleceu, contra o culto e mais. Veja bem, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Já falei, já estudamos a respeito das duas bestas, o poder político e o poder religioso. Juntos, eles levarão as pessoas a adorarem a Satanás. Então, o objetivo dessas duas bestas é atacar Cristo e tudo aquilo que toma o nome do Senhor. Verso 5: Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo está falando especificamente da soltura de Satanás. Cristo mantém sobre prisão, e quando a igreja concluir a sua missão, Cristo há de soltar Satanás para que ele cumpra o que Cristo determinou. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo já, para os seus dias, Paulo já estava afirmando que este mistério da iniquidade, ou ministério da iniquidade, ele já estava atuando e continua atuando em todos os anos. Há uma preparação, uma instigação de Satanás para que as pessoas rejeitem a Cristo e se submetam a Ele. Então, nós já temos esses sinais presentes, mas eles aumentarão a cada dia até o momento em que esse anticristo se manifeste de forma bem clara e ele será reconhecido por toda a igreja. Isso, então, significa e implica que nós devemos estar preparados o tempo todo para a volta do Senhor Jesus Cristo e jamais pensarmos que a volta de Cristo está para muito longe. Não nos esqueçamos a advertência do apóstolo Pedro, que o diabo ele anda em derredor procurando alguém para devorar. Então, esses sinais que caracterizam o evento futuro, esses sinais já estão presentes nos nossos dias. Também os amilenistas creem que estes sinais dos tempos terão o seu clímax final logo antes de Cristo voltar. Então, reconhecemos que os sinais estão presentes.
Mas quando estiver aproximando a volta de Cristo, então aí haverá o clímax desses sinais, e então o evento propriamente dito acontecerá, se manifestará publicamente, tá bom? Seguindo aqui, então, em relação à escatologia futura, a segunda afirmação amilenista é a seguinte: a segunda vinda de Cristo será um evento único. A segunda vinda de Cristo será um evento único. Muitos falsos cristos têm surgido mundo afora. Isso aconteceu nos dias dos apóstolos e tem acontecido no decorrer da história e acontecerá. São muitas pessoas que se intitulam apóstolos, eles se apresentam como fazedores de milagres, muitos sinais são realizados e eles acabam se intitulando como um tipo de Cristo. Nem sempre tais pessoas usam o nome de Cristo, se apresentando com este nome como se fosse Jesus Cristo. Eles se apresentam com sinais semelhantes aos que Cristo realizou. E é desta maneira que estes falsos cristos se apresentam como se fossem o verdadeiro Cristo, como se ele já tivesse retornado. Mas nós entendemos, biblicamente, que a segunda vinda de Cristo será um único evento. Em um só momento, Cristo voltará, como a própria Escritura nos ensina. Então, nós não cremos em dois ou mais eventos, mas nós não cremos porque nós não encontramos base bíblica para isso. Mas alguns irmãos de outras denominações, como nós já falamos no início do estudo, os pré-milenistas e os pós-milenistas pensam escatologicamente diferente de nós, amilenistas. Nós jamais temos o objetivo de criticar ou confrontar estes irmãos, mas nós temos um posicionamento bíblico reformado, nós abraçamos esse posicionamento, pregamos, ensinamos, praticamos e vivemos nessa expectativa da revelação bíblica. Então, nós, amilenistas, não encontramos nenhuma base bíblica para essa divisão que os dispensacionalistas, no início do estudo, lá atrás, eu disse, os pré-milenistas, eles também têm algumas divisões entre eles, os históricos e os dispensacionalistas. E esse grupo dispensacionalista, eles, então, dividem a vinda de Cristo, ou a volta de Cristo, em duas etapas, num período de 7 anos. Cristo volta, arrebata a igreja por 7 anos, aí vem a grande tribulação, e depois desses 7 anos, Cristo, então, volta definitivamente. Então, nós não compreendemos assim biblicamente, nós entendemos que a volta de Cristo, ela se dá em um único evento. Deixa eu ler com vocês alguns textos. Mateus, capítulo 24, do versículo 29 a 30, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus faz menção da tribulação que os crentes enfrentarão naquele grande dia. Então, logo depois dessa tribulação, e nós lemos no texto de Apocalipse 20, do versículo 7 até o versículo 10, trata dessa tribulação também. Então, logo depois da tribulação, Cristo volta. E se você observou aí, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, crentes e não crentes, todos os povos que estiverem sobre a terra naquele momento verão em um só instante o nosso Senhor Jesus Cristo vindo do céu, com muito poder, com muita glória, mas todos os povos, ele será identificado instantaneamente em
todos os lugares da terra. Também 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, nós não temos nenhuma passagem, e Apocalipse 1:8, para encerrar as leituras, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós não temos nenhuma passagem da Escritura que fala de duas voltas de Cristo, num primeiro momento, para arrebatar a igreja, e 7 anos depois, ele voltando. Isso se dará em um só momento. Então, a escatologia milenista, ela afirma exatamente isso. A volta de Cristo será um evento único. Seguindo aí, a terceira afirmação amilenista com respeito à escatologia futura é a seguinte: na volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, tanto de crentes quanto de não crentes. Já abro um parênteses aqui, nós já estudamos Apocalipse 20, o reinado dos santos com Cristo. Irmãos, quem morre em Cristo não está dormindo, a sua alma está com o Senhor, em perfeita comunhão, desfrutando de perfeita comunhão com o Senhor, e os seus corpos sepultados, aguardando a ressurreição final. Fecha o parênteses. Bom, então, nós, amilenistas, cremos biblicamente que haverá uma só ressurreição geral, de crentes e não crentes, em um só momento. É algo que será extraordinário. A terra toda abrindo, o Senhor abrindo a terra e os corpos ressuscitando. O mar também dará os seus mortos. Onde alguém foi sepultado, ele ressuscitará mediante o poder de Cristo que aparecerá nos céus. Então, os amilenistas, os amilenistas rejeitam o ensino comum entre os pré-milenistas, que a ressurreição dos crentes e a dos não crentes serão separadas por 1000 anos. Nós não pensamos assim. Nós não entendemos que os crentes ressuscitam e 1000 anos depois os não crentes ressuscitam. Nós não encontramos nenhuma evidência escriturística, nenhuma evidência em toda a Escritura para mais de uma ressurreição. Deixa eu ler os textos com você. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Veja que ele fala de todas as nações em um só momento. E ele separará uns dos outros. Então, veja bem, nós temos uma única volta de Cristo e uma única ressurreição. E, neste momento, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, ele colocará todas as nações diante dele. E o que ele vai fazer? Ele vai separar uns dos outros. Isso aqui aponta para o juízo. Aqueles que são do Senhor serão reunidos à sua destra, e aqueles que o ignoraram e o rejeitaram serão separados à sua esquerda. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E também o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nessa passagem que nós lemos de Mateus capítulo 25, versículo 31, 34 e o 41, o Senhor Jesus Cristo ele deixa muito claro que quando ele voltar,
uma só ressurreição acontecerá, e ele fará nítida separação entre as suas ovelhas e os cabritos. Ele levará as suas ovelhas para o céu juntamente com ele e lançará os cabritos no inferno, para que ali eles, então, sejam juntamente com o diabo e os seus anjos atormentados por toda a eternidade. Não se fala em nenhuma passagem de duas ressurreições, uma em um tempo, em 1000 anos, outra. Bom, outra passagem importante nesse contexto. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Diz assim o apóstolo Paulo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja bem que, num primeiro momento, o apóstolo Paulo fala daqueles que dormem. Observe aí, quando ele diz assim: e trará em sua companhia os que dormem. Ainda, de modo algum precederemos os que dormem. Mas, no final, ele diz que Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É importante entendermos, como já estudamos no capítulo 20 de Apocalipse, que aqueles que morrem em Cristo, o seu corpo é sepultado, mas a sua alma está em perfeita paz, em perfeita comunhão com Deus. Diferente daqueles que morrem sem Cristo, cujos corpos estão sepultados na terra, mas a alma deles está em tormento. Já sabem que receberam a merecida punição, que estão condenados eternamente ao inferno. Esses morreram e, quando Cristo voltar, sentenciados serão com a segunda morte, a morte eterna. Então, Paulo usa essa palavra, aqueles que dormem, fazendo menção, eles morreram em Cristo. A pessoa que dorme, ela está, via de regra, descansando. E agora, no final, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles morreram em Cristo, por isso que estão nesse estado de descanso da sua alma. Mas quem não morreu em Cristo não está neste descanso. Então, não tem nada a ver aqui com que os crentes morreram e estão lá dormindo. A alma deles está no céu com o Senhor. Eles estão já, nesse momento, reinando com o Senhor. Disse Jesus ao ladrão crucificado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estará consciente, estará em comunhão, desfrutando da paz eterna. Então, em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos qualquer menção a duas ou mais ressurreições, mas em um só momento, crentes e não crentes ressuscitarão mediante o poder da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma quarta afirmação ainda que o amilenista, em se tratando da escatologia futura, afirma, e é a seguinte: após a ressurreição, os crentes, ainda vivos, serão repentinamente transformados e glorificados. Então, quando Cristo voltar, primeiramente, quem morreu ressuscitará. Após essa ressurreição, irmãos, isso é fração de segundos. O Senhor é todo-poderoso. Nós estamos falando de eventos que nunca aconteceram, tá? Mas lembrando, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, ele mandou ela colocar-se em pé e imediatamente ela ficou de pé. Assim será em um só momento com todos aqueles que morrerem. Ressuscitarão. Tão logo aqueles que morreram e estão sepultados ressuscitarem, o que vai acontecer? Os crentes que não morreram até a volta de Cristo, que estão sobre a terra, esses crentes ainda vivos, o que acontecerá com eles? Serão repentinamente transformados em um estalar de dedos.
eles terão novos corpos, serão transformados e glorificados. Então, o apóstolo Paulo nos esclarece este ensino em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, naquele grandioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando os mortos ressuscitarem, nós também, mediante o soar da última trombeta, aqueles que estarão sobre a terra, pode ser que nós alcancemos esse dia, mas aqueles que alcançarem esse dia, eles, em um só momento, serão transformados, porque eles estão vivendo em Cristo. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão e terão seus corpos transformados, e assim que eles ressuscitarem, nós também teremos os nossos corpos transformados, já num corpo incorruptível. Então, esta é a quarta afirmação da doutrina milenista com respeito àquele último dia. Isso acontecerá em um só momento. E aí nos leva à quinta afirmação da escatologia amilenista, escatologia futura. Após essa transformação aí, acontece o arrebatamento de todos os crentes. Veja que o arrebatamento, ele só acontecerá quando todas as pessoas que morreram e foram sepultadas ressuscitarem. E quando os crentes em Cristo que estiverem sobre a terra tiverem seus corpos transformados. Quanto àqueles que estão sobre a terra, que não estão vivendo em Cristo, irmãos, será terror eterno, porque eles não terão nenhum corpo transformado. Eles já estão sendo conduzidos para o inferno. Mas nós seremos transformados, e após essa transformação, aí sim, e somente aí, no último dia, que acontecerá o arrebatamento. Então, veja bem, os crentes que acabaram de ressuscitar dos mortos, juntamente com os crentes ainda vivos, que acabaram de ter os seus corpos transformados, eles são agora arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. É isso que Paulo trata em 1 Tessalonicenses 4, 17. Diz assim o apóstolo. Ele continua falando da ressurreição. Depois nós, ou seja, depois da ressurreição dos mortos, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Versículo 18. Então, preste bastante atenção que os nossos irmãos pré-milenistas, eles entendem um arrebatamento que será antes da grande tribulação. Talvez você já tenha assistido aquele filme Deixados para Trás, que, biblicamente, na visão daqueles que creem assim, o filme é certo, mas na visão bíblica que nós cremos, esse filme é errado. E não somente isso, ele proporciona uma omissão muito grande, porque a pessoa que entende a doutrina assim, ela pode pensar da seguinte maneira: bom, se acontecer um arrebatamento da igreja e eu tenho mais 7 anos para arrependimento, eu vou viver na corda bamba, quando Cristo voltar, então eu me arrependo. E não será assim. Aqueles que pensam assim terão uma triste e terrível surpresa, porque não teremos 2 arrebatamentos. Ele é um só. E Paulo fala desse arrebatamento aqui. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, porque os mortos ressuscitaram, todos eles, crentes e não crentes. É lógico que quem não é crente não vai ser arrebatado. O destino deles,
O justo destino é o inferno. Mas nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Paulo não está dizendo aqui que nós vamos permanecer nos ares, que ressuscitamos, Cristo está nas nuvens e nós vamos permanecer ali com a asinha voando. Não está dizendo isso aqui. Veja bem. E assim estaremos com o Senhor. E assim como? Com os corpos transformados, já glorificados, nós estaremos com o Senhor. Mas a pergunta é, onde nós estaremos com o Senhor? Então, a partir deste e outros textos, nós entendemos claramente que a Bíblia, ela fala apenas de um arrebatamento, tá? Não fala de um outro arrebatamento, ou que a igreja será arrebatada e ainda as pessoas continuarão vivendo aqui na terra, tendo a oportunidade de arrepender. Mas os dispensacionalistas acreditam e ensinam que no arrebatamento a igreja toda será levada ao céu por um período de 7 anos, enquanto os que ainda estão na terra estão passando pela grande tribulação. Eles pensam assim. Esse não é o ensino bíblico. Nós não temos nenhuma parte da Escritura que nos ensina assim. Então, a Bíblia ela não fala de 2 arrebatamentos. Mas onde esses corpos estarão com o Senhor? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, a palavra grega, traduzida por encontro, esse encontro com o Senhor nos ares, esta palavra é um termo técnico usado nos dias do Antigo Testamento, e ela fazia referência, eu vou resumir tudo aqui da seguinte maneira: uma pessoa benquista estava chegando na cidade, então alguém saía daquela cidade para encontrar aquela pessoa fora da cidade e acompanhá-la e trazê-la para junto da cidade. Seria uma saudação, uma expressão, você é bem-vindo aqui. A pessoa ela era recebida, essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui. Então, as pessoas costumavam deixar a cidade para encontrar aquele visitante distinto, aquele visitante que era bem-vindo, e voltar então com ele até a cidade. Tá? Nós temos um texto que aponta para essa realidade, que é quando Marta e Maria mandaram chamar o Senhor Jesus Cristo, quando Lázaro estava doente. João capítulo de número 11. Marta foi a primeira a encontrar com Cristo, e depois do seu diálogo com o Senhor Jesus Cristo, ela voltou para chamar Maria. E no capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: tendo dito isto, o que Marta disse para Jesus, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ou seja, Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Então, era muito comum nos dias do Novo Testamento isso acontecer. Então, a pergunta é, onde que esses corpos ressurretos e glorificados, que foram arrebatados para encontrar com o Senhor, onde eles estarão com o Senhor por toda a eternidade? Então, com base nessa analogia transmitida por essa palavra, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que ele está ensinando aqui, é que os crentes ressuscitados e transformados são arrebatados até as nuvens para encontrar com o Senhor que está vindo, mas após esse encontro, eles voltarão com ele para a terra. Afinal, nós habitaremos aonde? Novo céu e nova terra. Esta afirmação nós veremos na semana que vem. Então, meus irmãos, há somente um arrebatamento. Os crentes que ressuscitaram, os crentes que tiveram seus corpos transformados, glorificados, são arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares e voltam com ele para a terra. Não vai ficar ninguém com asinha voando aí para o céu afora. Volta porque Cristo, ele já tem preparado um novo mundo onde nós habitaremos nele. Tá? Bom,
segue-se então o juízo final, e após o juízo final é introduzido o estado final. Essas duas afirmações nós veremos no nosso próximo estudo e também algumas implicações da escatologia amilenista. Meus irmãos, eu quero concluir afirmando a necessidade de se estudar e de se conhecer. Você, como crente em Cristo, como membro da Igreja Presbiteriana Jardim Sul, você precisa de conhecer corretamente a doutrina, porque é o conhecimento correto doutrinário que possibilitará você a exercer corretamente a sua fé, a viver na verdadeira esperança do verdadeiro ensino bíblico, a não seguir ao falso ensino que é responsável por levar muitas pessoas para o abismo. Então, eu o desafio e encorajo para que seja zeloso no estudo das doutrinas presbiterianas reformadas, não só no que tange à escatologia, mas a todo o escopo do nosso princípio doutrinário, a examinar os símbolos de fé, confissão, breve catecismo, o catecismo maior, a acompanhar os estudos. Meus irmãos, quem não estuda a Escritura encontrará muita dificuldade no próprio dia a dia, encontrará dificuldade até na oração, não saberá como argumentar diante de Deus, que dirá ter uma postura de firmeza diante do Senhor. Portanto, estude a Escritura e ore ao Senhor, para que Ele conceda a você entendimento e a prática pela fé em Cristo. Na semana que vem, nós vamos fechar o nosso estudo sobre a escatologia futura com essas duas afirmações sobre o juízo final e, após o julgamento, então, a introdução do estado final. E eu quero destacar, neste estudo, algumas implicações da escatologia amilenista, que são muito importantes para nós, tá bom? Alguma dúvida, você pode enviar sua pergunta no meu privado, no WhatsApp, que eu respondo para você, tá bom? No mais, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado e nos capacitado. Nós rogamos ao Senhor, conceda-nos dia a dia uma vida coerente com a tua palavra. Em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo às 9h, com o culto que nós teremos para o batizado do Isaac e do Brian. Está encerrado a transmissão.